Salve, salve galera tricolor, fala você São Paulino, fala você São Paulina, como é que vocês estão? Vocês que me chamaram de gordo no último vídeo porque eu tava gravando muito de cima pra baixo, tentei uma gambiarra nova aí, já falei pra vocês que o estúdio só estaria pronto a partir do segundo semestre, o segundo semestre começou só agora, vocês que esperem, mas enfim, o foco não é isso hoje, a gente tem um pouquinho de Crespo pra falar, mas eu confesso a vocês que esse vídeo vai ser mais um tom de desabafo do que opinião, do que dar as notícias em si. Eu gostei muito da coletiva do Hernan Crespo hoje, eu até ia fazer uma live com foco nela, mas eu ia sentir que mais uma vez a gente já está desviando o foco. Porque o Zubeldia era um problema que a gente tinha? O Zubeldia era um problema que a gente tinha, que tinha suas escolhas, que tinha seus erros, seus acertos, suas qualidades, seus defeitos, como qualquer outro treinador que o São Paulo fosse contratar. Se o São Paulo contratasse o Ancelotti, que está na seleção brasileira, ia continuar tendo problemas, ia continuar sendo um treinador que tem seus acertos, tem seus erros. Óbvio que para um cara conquistar tanto, ele tem muito mais acertos, né? A taxa dele é muito maior, é 90, 95%, é um cara de excelência, é um cara top. Não é à toa que você paga 1 milhão para um jogador e 100 mil, 50 mil, 10 mil para outro. Você tem esse grau de exigência e de excelência. E o São Paulo tem uma coisa que não é nível excelência. Em nada do que o São Paulo faz hoje. Acho que a escolha do Crespo, dos nomes que tinham disponíveis no mercado, e ele era um cara que estava desempregado, já conhecia o futebol brasileiro, chegou a ser flertado por uma ou outra equipe num passado recente, né, pós conquistar o Paulistão, a Copa Sul-Americana com o Defensa e Justiça, os títulos que ele ganhou no mundo árabe, no mundo qatari, para mim só mostram que ele é um cara que por onde vai ele é vencedor. Era assim como jogador, continua sendo assim como treinador. Geralmente o cara que tem essa mentalidade como jogador, a gente já sabe se vai virar bom técnico ou não. O Felipe Luiz ganhou tudo lá no Flamengo, conquistou títulos importantes no Atlético de Madrid, né, apesar, né, dadas as devidas proporções para o Atlético de Madrid, conseguiu ser campeão espanhol, que já é uma coisa muito difícil. Colocou o seu nome lá na história do clube, virou um treinador que a gente já está vendo o bom treinador que ele é. Mas eu vou chegar lá, tá? Eu quero falar um pouquinho das equipes do Mundial de Clubes, mas eu vou deixar pro terço final aqui do vídeo, tá? Só voltando rapidinho pro Crespo, desejo sorte. Se ele vai usar 3 zagueiros, se ele vai usar linha de 4, ele já falou que não tá nem aí se o jogador... Uma das coisas que eu mais gostei que ele falou na coletiva, ele não tá nem aí se o jogador é de Cotia, se o jogador vem de time pequeno, se o cara é A, se o cara é B, se o cara é C, não importa a nacionalidade, não importa nada. Isso é excelente. O Zubeldia chegou a falar que, olha, com os jovens... Olha lá, veja bem, calma, vamos com calma. Ele tinha muito essa questão de calma. E a gente sabe que o Crespo não tem isso só como discurso. Numa oitavas de final de Libertadores contra o Racing, fora de casa, ele colocou Marquinhos e Rigoni. O Marquinhos não tinha sido titular no primeiro jogo, não tinha jogado o primeiro jogo direito. Ele foi lá e colocou o Marquinhos como segundo atacante, ele e o Rigoni como dupla de ataque, surpreendendo a equipe do Racing e fazendo um 3-1 lá com um show dos dois. Inclusive, os dois foram muito bem naquela partida. E ninguém esperava. E a partir dali o Marquinhos começou a trilhar seu caminho no São Paulo, depois saiu de graça, porque, né... Não vou ficar falando mal do Marquinhos num vídeo que passou 3 anos, 4 anos o negócio. Mas é uma coisa que realmente ele tem como filosofia. Se um jogador, um Lucas, um Oscar estiver performando, estiver treinando bem, jogando bem, ele vai colocar. Se ele achar que ele tem que colocar o Matheus Alves ou qualquer outro, ele vai colocar também. Só que vamos lá, rapaziada. Eu vi que os setoristas de plantão, a galera dos clickbait já falou, Crespo já pediu por reforços, mudou tudo no São Paulo, bomba. Que o Crespo já iria ganhar um atacante de beirada, ou um cara que poderia fazer tanto a 9 quanto um atacante de lado, como também um meia de criação. O São Paulo tem meia de criação hoje? Eu pergunto a vocês, e vocês vão me responder. Tem, Celso. Tem o Oscar, que está no departamento médico, voltou a treinar antes aí para estar disponível pro Hernan Crespo. Engraçado, né? Contrataram o treinador novo, os caras voltou a treinar um pouquinho mais cedo, né? Já... Ih, rapaz, que medo, velho. Para estourar essas luzes é 2. Eu vou deixar esse blackout em pauta aqui, rapidinho. Foi só começar a falar Falei do DM do São Paulo, até a luz daqui de casa parou. Nós temos meia de criação, que é o Oscar. E nós temos um outro meia também, que é o Matheus Alves. Aí você pensa, pô, a gente tem 2 meias, pra que a gente vai contratar um terceiro, né? Só manter bem o Oscar fisicamente e o Matheus Alves continuar evoluindo, continuar melhorando? Não. Porque o São Paulo recebeu oferta do mundo russo, do CSKA, do mundo russo, né? Do futebol russo, que é do CSKA no caso, por 6 milhões de euros. Sabe o que o São Paulo já fez com 6 milhões de euros? São Paulo contratou o Galopo. Sabe o que mais São Paulo fez com 6 milhões de euros? São Paulo contratou em 2016 o Maicon.
God of Zaga. Aí sabe o que o São Paulo vai fazer? O São Paulo vai pegar um bom jogador, um menino que tem qualidade, que é um jogador de uma espécie em extinção, que é esse meia criador de jogada. A seleção brasileira não tem quase time nenhum. Tem, o Flamengo tem pra caramba, tem o Arrascaeta, o Palmeiras tem o Maurício, o Rafael Veiga, mas pouquíssimos times têm esse meia criador, esse meia que... esse 10. E o São Paulo tem dois, tem o Oscar, que tem as suas características, e o próprio Matheus Alves, que com ele pode evoluir. Eu falei em diversas lives, o Matheus Alves, o Lucas Ferreira, o próprio Rian Francisco, são jogos, talvez o Luca, vamos ver, que ele chegou muito bem, aí teve um probleminha de lesão, vamos ver qual que vai ser a do Luca, mas são meninos que o São Paulo pode se reerguer financeiramente através deles. Você vê o rival vendendo um bom zagueiro, um zagueiro nota 6, nota 7 por 20, 30 milhões de euros. E o São Paulo vai vender um jogador de uma espécie em extinção, que é o Matheus Alves, um meia que quase ninguém tem. Óbvio que precisa evoluir, precisa melhorar. Ah, mas o São Paulo precisa de dinheiro. Não foi a gente que fez essa dívida. Não foi o Matheus Alves, não foi o empresário do Matheus Alves. Ah, mas o empresário do Matheus Alves é fulano que o São Paulo deve dinheiro. Paga o cara, mas não vende o moleque. É mais barato você pagar o que você deve para esse empresário, que eu não vou ficar aqui citando também, do que vender o moleque por preço de banana. E lá na frente o CSKA vai vender ele pro Milan, vai vender ele talvez pro rival Zenit, vai vender pro Shakhtar por 15, 20 milhões de euros. Se chegasse uma oferta irrecusável de 20, 25 milhões de euros, eu juro que eu não criticava, eu juro que eu não abria minha boca e falava, putz, aí entendo o momento do clube, é muito dinheiro para um moleque que ainda fez poucos jogos, né? Numa dessa a gente tá enganando alguém, o menino não vira, ou numa dessa ele pode virar um grande jogador, mas fica no IC. Agora, 6 milhões de euros, 6 milhões de euros, isso não é nada. Isso para o CSKA, para qualquer time do futebol russo, para qualquer time do futebol europeu, não é nada. Time de médio escalão, tá? Time que frequente Conference League, Europa League. Time desse médio escalão não é nada. 6 milhões de euros. E aí vem uma proposta de 8 milhões de euros também do futebol russo pro Lucas Ferreira. Vocês vão vender dois moleques que vocês podiam vender pro futebol inglês, pro futebol holandês, pro futebol espanhol por 15, 20, 30 milhões de euros. Vocês vão vender pro futebol russo, eles vão se esconder. Vocês não vão conseguir a porcaria da mais-valia que o São Paulo tá se humilhando para conseguir 25% de lucro no Matheus Alves. Dois moleques que são bons. Nem quando surgiu o Sara, Anthony ou lá pra trás, faz muito tempo que o São Paulo não tem os moleques que você fala, pô, são bons jogadores, podem ser titulares. Mas sim, sem sombra de dúvida, o Lucas Ferreira pegou a titularidade e não soltou mais. O Matheus Alves tem os seus problemas, tem, mas pode evoluir. E o São Paulo simplesmente está pegando a sua oportunidade de resolver a sua vida financeira e jogando no lixo. Jogando no lixo. O Crespo é muito legal, o Crespo ganhou o título paulista, pode fazer um grande trabalho com toda certeza. Mas enquanto essa diretoria continuar cometendo esse tipo de erro, eu não sei se é erro mais, se é incompetência, se é burrice, eu não sei mais o que é. Se alguém... Não posso falar, mas para alguém está sendo bom. Se é porque você deve empresário, ele fala, ou vocês vendem o meu garoto, ou eu, porque a grana é boa, ou eu boto vocês na justiça mais uma vez. Eu não sei, mas dá um jeito de pagar o cara e não perde o menino. Porque aí o Crespo fica sem um meia de criação, a gente fica sem um jogador que poderia ser da base, que ajudou no jogo contra o Santos, que tem a sua qualidade, e você está vendendo por moeda. Você está vendendo por nada, por 30 moedas de prata. 6 milhões de euros para o futebol de médio escalão da Europa não é nada. Repito, se é uma proposta maior que 15 ou 20 milhões de euros, eu juro que eu não reclamava. Eu ia falar, putz, aí não dá, é uma disparidade pro Real, mas não é o caso. E pro Lucas Ferreira, então, nem se fala. 8 milhões de euros, o moleque hoje é titular absoluto. O Lucas não tá conseguindo jogar, tá com problema no joelho. Se o Lucas tiver que fazer uma cirurgia que tire ele 6 meses e não tiver o Lucas Ferreira, você vai por quem? Vocês vão por a mãe de vocês? Vocês vão por a irmã de vocês na porra da ponta direita? Não vão. Vão ter que eu trazer alguém da Série B, ou escava mais um pouco em Cotia, ver se acha alguém, ou o Crespo vai indicar um jogador do futebol argentino que vai custar 10 milhões de reais, aí é mais 10 milhões de reais que você vai precisar dever alguém. É capaz do Crespo indicar um bom jogador, tá? Mas aí eles vão atrás da terceira opção, como foi o William Trator Sem Freio lá em 2021, tá? Que o Crespo indicou o Enzo Fernandes, avaliado em 20 milhões de reais. Foram atrás do William Trator Sem Freio, que veio de graça, e a gente viu, né? Vendido para o Benfica e depois para o Chelsea por milhões de euros, milhões e milhões de euros, campeão do mundo com a seleção argentina. E o William Trator Sem Freio, 3 jogos, 3 expulsões. É mais um desabafo aqui do que eu queria fazer hoje com vocês. Eu acho que pode ser o Crespo, pode ser quem for. Enquanto não houverem mudanças radicais no São Paulo, nada vai mudar. Absolutamente nada vai mudar. Celso, onde você quer chegar? Eu quero chegar que toda a diretoria de futebol tinha que ser mandada embora e tinha que ter um impeachment. É isso que eu estou dizendo. Só que nada vai acontecer no São Paulo. O status quo vai se manter.
Porque ninguém lá dentro do clube tá puto com o Casares. Ninguém lá dentro do clube tá puto com o Belmonte. Então nada vai mudar. Contente-se. Se é o seguinte, se o Crespo levar a gente para uma final de Libertadores por mérito dele, se por um acaso ele conseguir, por algum milagre, ninguém se machucar e mesmo assim perder esses meninos, vai ser total competência do treinador, não dessa diretoria que vai adorar levantar a taça e tirar fotinha com ela. Tá bom? Só uma coisa que eu ia falar do Mundial de Clubes, está sendo muito legal ver as equipes brasileiras, obviamente que tem uns que a gente torce menos do que outros, é muito legal ver o Fluminense fazendo jogo duro com o Borussia, o Flamengo fazendo uma grande partida contra o Chelsea, tem uns times aí que eu fiquei torcendo pro Luis Soares meter um hat-trick ontem, mas que mesmo assim, né, só é engraçado que se a gente for parar pra pensar, nós somos tricampeões mundiais, mas não existe a menor perspectiva de que a gente vai ser tetra novamente, pelo menos não com essa gente comandando o São Paulo. Obrigado, não esquece de deixar seu like, deixar seu gostei. Aqui no link da descrição você encontra o meu cupom de desconto e o site da GoCase, que tem capinhas maravilhosas do São Paulo. Eu vou deixar para mostrar minhas duas preferidas aqui. Por último, confere lá, tem produtos oficiais do São Paulo, tem garrafa d'água também, que eu sempre deixo minha aguinha aqui do lado. Tomem água, seus lazarentos, seus morféticos, seus perninhas. Tamo junto, como sempre, vamos São Paulo. Eu sou o Celta, aqui do Tricolor em Pauta. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o gostei, seguir o canal em todas as suas redes sociais. Tamo junto.